No princípio, não havia tempo, nem espaço, nem matéria. Nenhum som, nenhuma luz. Apenas um vazio absoluto. E então, algo aconteceu. Um evento singular, inexplicável, uma ruptura na própria inexistência. A ciência chama esse momento de Big Bang. Mas o que havia antes? Essa pergunta desafia os limites do conhecimento humano. A física conhecida se dissolve ao nos aproximarmos do instante zero. Podemos apenas nos aventurar até uma fração de segundo após o início 10 elevado a menos 43 segundos. Esse é o chamado tempo de Planck. Antes disso, todas as leis da física deixam de fazer sentido. No tempo de Planck, o universo era inimaginavelmente pequeno e denso, uma singularidade contendo toda a energia e matéria que um dia formariam estrelas, planetas e a própria vida. A temperatura ultrapassava trilhões de graus, e as 4 forças fundamentais da natureza, gravidade, eletromagnetismo e as interações nucleares forte e fraca, ainda estavam unificadas em uma única força primordial. Em um piscar de olhos cósmico, a simetria perfeita foi quebrada. A gravidade se separou primeiro, seguida pelas outras forças. Em menos de 1 trilionésimo de segundo, o universo passou por uma expansão vertiginosa chamada inflação cósmica, crescendo de um ponto microscópico para dimensões astronômicas. O espaço se esticava mais rápido do que a velocidade da luz, e a matéria primordial começava a surgir. À medida que a expansão continuava, a temperatura caía. Após cerca de 1 milissegundo, prótons e nêutrons já existiam. Em 3 minutos, os primeiros núcleos atômicos estavam formados, mas o universo ainda era um oceano de partículas carregadas, quente demais para permitir a existência de átomos neutros. A luz estava presa, espalhada continuamente por elétrons livres. Foram necessários 380 mil anos para que a temperatura caísse o suficiente para que os elétrons se combinassem aos núcleos, formando os primeiros átomos. Hidrogênio e hélio dominavam essa nova era. Pela primeira vez, a luz podia viajar livremente. O universo deixava de ser opaco e se tornava transparente. Essa radiação primitiva ainda pode ser detectada hoje, como o fundo cósmico de micro-ondas. Mas ainda não havia estrelas, nem galáxias. Apenas uma vasta escuridão, preenchida por nuvens difusas de gás primordial. A gravidade começava sua lenta dança, puxando essas nuvens, condensando matéria, até que em pontos isolados, a temperatura e a pressão atingiram níveis críticos. Então surgiu a primeira estrela. Ela não era como as estrelas de hoje. Essas primeiras gigantes, compostas apenas de hidrogênio e hélio, queimavam seu combustível de forma violenta, vivendo rápido e morrendo em explosões cataclísmicas. E foi nessas mortes violentas que os elementos mais pesados começaram a surgir. O ferro, o carbono, o oxigênio, os blocos fundamentais da vida, nasceram nos corações dessas estrelas primitivas. Com o tempo, essas estrelas deram origem às primeiras galáxias. A Via Láctea, nossa casa cósmica, se formou cerca de 13 bilhões de anos atrás. Mas o que nos interessa é um ponto minúsculo em um dos braços dessa galáxia. Uma nuvem de gás e poeira que, há 4,6 bilhões de anos, começou a colapsar sob sua própria gravidade. No centro dessa nuvem, uma esfera de gás aquecia-se, até que, em um instante de fusão nuclear, uma estrela nasceu, o Sol. Ao seu redor, anéis de poeira e detritos colidiam, se fundiam, formavam corpos cada vez maiores. A violenta coreografia da formação planetária estava em curso.
Entre esses escombros cósmicos, um planeta rochoso emergia, ainda jovem, ainda incandescente. Impactos violentos moldavam sua superfície. O calor interno fervia, liberando gases que dariam origem a uma atmosfera primitiva. Mas esse planeta ainda não era o lar da vida. Nos primeiros 100 milhões de anos, a Terra foi um mundo infernal. Oceanos de magma, vulcões em erupção constante, meteoros bombardeando sua crosta. Um impacto colossal, possivelmente com um corpo do tamanho de Marte, arrancou parte de sua superfície, dando origem a algo que, até hoje, influencia marés e estabilidade, a Lua. Com o tempo, a superfície começou a se resfriar. As primeiras chuvas torrenciais caíram, formando oceanos. A atmosfera, antes tóxica, começou a mudar. Mas a Terra ainda era um planeta hostil, sem oxigênio, sem vida. Ainda. A química, movida pelo acaso e pelo tempo, estava prestes a criar algo extraordinário. A Terra já não era mais um mundo dominado apenas pelos oceanos. As margens antes áridas estavam se transformando. Pequenos musgos, líquens e algas haviam sido os primeiros a colonizar o ambiente terrestre. Agora, formas de vida mais complexas começavam a surgir. Por volta de 420 milhões de anos atrás, as primeiras plantas vasculares apareceram. Diferente dos musgos primitivos, essas novas plantas possuíam estruturas internas especializadas para transportar água e nutrientes. Isso permitiu que crescessem maiores e mais resistentes. Suas raízes penetravam profundamente no solo, absorvendo minerais, enquanto seus caules se erguiam em direção ao sol. À medida que essas plantas se espalhavam, elas criavam novos microambientes. As sombras ofereciam refúgio contra o calor intenso do dia. O solo, antes seco e infértil, começava a reter umidade. O planeta estava sendo transformado. E essa transformação não passou despercebida para os animais. Os primeiros artrópodes terrestres, semelhantes a centopeias e escorpiões, já caminhavam pelo solo úmido há milhões de anos. Agora, novos organismos começaram a se aventurar fora d'água. Os insetos surgiram, tornando-se os primeiros animais alados da história. Com asas rudimentares, planavam entre as plantas em busca de alimento e abrigo. Enquanto isso, nos rios e lagos, os vertebrados estavam prestes a dar um passo evolutivo decisivo. Desde a explosão cambriana, os mares haviam sido dominados por peixes primitivos, muitos deles cobertos por placas ósseas protetoras. Mas um grupo específico desses peixes desenvolveu algo inovador: nadadeiras mais robustas e musculosas. Com o tempo, essas estruturas evoluíram para membros articulados, capazes de suportar o peso do corpo fora d'água. Os primeiros tetrápodes haviam surgido. Esses animais, semelhantes a salamandras gigantes, não eram completamente terrestres. Passavam boa parte do tempo na água, mas já conseguiam se arrastar pelo solo pantanoso, respirando através de pulmões rudimentares. O ambiente terrestre oferecia vantagens únicas. Havia menos predadores e uma abundância de insetos para se alimentar. E assim, lentamente, os vertebrados começaram a conquistar a terra firme. Entre 419 e 359 milhões de anos atrás, o mundo entrou no período Devoniano, conhecido como a Era dos Peixes. Durante essa época, os mares fervilhavam de vida. Os primeiros tubarões surgiram, tornando-se predadores formidáveis. Peixes ósseos mais avançados começaram a se diversificar, alguns desenvolvendo mandíbulas mais poderosas e dentes afiados. Mas nos continentes, um evento silencioso estava mudando o equilíbrio da vida.
As plantas continuavam a evoluir, crescendo cada vez mais altas e densas. As primeiras árvores primitivas apareceram, criando as primeiras florestas da Terra. Essas florestas alteraram drasticamente a atmosfera. As plantas absorviam grandes quantidades de dióxido de carbono e liberavam oxigênio. Os níveis desse gás vital atingiram patamares inéditos, tornando a Terra um planeta cada vez mais rico em vida. Mas o Devoniano também foi marcado por uma tragédia. Por razões ainda não totalmente compreendidas, uma série de eventos catastróficos levou à segunda grande extinção em massa da história. Alguns cientistas sugerem que a proliferação desenfreada das plantas alterou o equilíbrio químico dos oceanos, privando-os de oxigênio. Outros acreditam que o impacto de um asteroide pode ter desencadeado mudanças climáticas severas. O resultado foi devastador. Cerca de 75% das espécies marinhas desapareceram. Muitos dos peixes blindados que haviam dominado os oceanos foram extintos. Mas, como sempre, a vida encontrou um caminho para seguir adiante. À medida que o planeta se recuperava, um novo período começou: o Carbonífero, há cerca de 359 milhões de anos. Se alguém pudesse caminhar por esse mundo, encontraria paisagens impressionantes. Imensas florestas de samambaias gigantes e árvores com mais de 30 metros de altura cobriam os continentes. O oxigênio atmosférico atingiu níveis recordes, chegando a quase 35%, muito mais alto do que os 21% atuais. Esse aumento permitiu que alguns insetos atingissem tamanhos colossais. Libélulas com envergadura de 75 centímetros sobrevoavam as florestas. Centopeias gigantes, com mais de 2 metros de comprimento, rastejavam pelo solo úmido. Os artrópodes dominaram o planeta. Mas um novo grupo de animais começava a se destacar: os anfíbios gigantes. Descendentes dos primeiros tetrápodes, esses animais tinham o tamanho de crocodilos e viviam em pântanos, caçando presas com mandíbulas repletas de dentes afiados. No entanto, como todos os anfíbios modernos, ainda dependiam da água para se reproduzir. Seus ovos tinham cascas frágeis, que precisavam ser depositadas em ambientes aquáticos. Isso os limitava. Então, em um dos momentos mais importantes da evolução, surgiu uma nova adaptação, o ovo amniótico. Diferente dos ovos gelatinosos dos anfíbios, o ovo amniótico possuía uma casca protetora e um ambiente interno cheio de nutrientes. Isso permitiu que os embriões se desenvolvessem em terra firme, sem precisar da água. Os primeiros répteis haviam nascido. Essa inovação libertou os vertebrados da dependência dos ambientes aquáticos. Agora poderiam explorar terras mais secas e afastadas dos lagos e pântanos. Os répteis passaram a dominar os ecossistemas terrestres, substituindo gradualmente os anfíbios gigantes. Mas o Carbonífero não duraria para sempre. À medida que os continentes continuavam a se mover, um novo supercontinente estava se formando: Pangeia. Esse processo desencadeou mudanças climáticas severas, tornando muitas áreas mais secas e áridas. As vastas florestas do Carbonífero começaram a encolher. O mundo entrava em uma nova era. Nos próximos milhões de anos, a Terra testemunharia novas revoluções. Répteis primitivos cresceriam e evoluiriam para criaturas cada vez mais adaptadas à vida terrestre. Os primeiros dinossauros começariam a surgir. Mas antes disso, um dos eventos mais devastadores da história do planeta estava prestes a ocorrer: a extinção do Permiano,
a maior extinção em massa de todos os tempos. Por mais de 1 bilhão de anos, a Terra foi dominada por organismos microscópicos. Pequenas células flutuavam nos oceanos, prosperando nas águas mornas e pouco profundas. Durante esse período, a vida evoluiu de forma simples para estruturas celulares mais complexas, mas tudo ainda era invisível a olho nu. Então, algo notável aconteceu. Em algum momento, há cerca de 1 bilhão e 200 milhões de anos, alguns organismos unicelulares começaram a se agrupar. Primeiro, eram apenas colônias rudimentares, onde células viviam próximas umas das outras. Mas, com o tempo, certas células passaram a desempenhar funções específicas dentro dessas colônias. Algumas cuidavam da locomoção, outras da digestão, outras da defesa. Foi o início da vida multicelular. Esses primeiros organismos multicelulares abriram um novo caminho evolutivo. Com o tempo, começaram a se diversificar, dando origem às primeiras formas de vida macroscópicas. Seres gelatinosos, semelhantes a águas vivas, passaram a flutuar nos oceanos. Estruturas semelhantes a esponjas se fixaram em rochas submersas, filtrando a água em busca de nutrientes. Mas a vida ainda era lenta e pacífica. Não havia predadores, nem caça, nem fuga. Os organismos apenas existiam, absorvendo nutrientes do ambiente ao seu redor. Isso mudaria drasticamente com um dos eventos mais misteriosos e revolucionários da história da vida, a explosão cambriana. Há cerca de 541 milhões de anos, o mundo testemunhou uma súbita e avassaladora diversificação da vida. Em um curto intervalo geológico, os oceanos foram tomados por novas criaturas com formas e estruturas jamais vistas. Pela primeira vez, surgiram organismos com esqueletos, conchas e exoesqueletos rígidos, seres com olhos, antenas, apêndices articulados. O mundo subaquático, antes habitado por seres inertes, agora se tornava um campo de batalha. O que causou essa explosão de biodiversidade? As razões exatas ainda são debatidas, mas algumas hipóteses se destacam. O aumento dos níveis de oxigênio na atmosfera pode ter permitido um metabolismo mais eficiente, favorecendo organismos mais ativos e complexos. O surgimento da predação pode ter desencadeado uma corrida armamentista evolutiva, forçando as espécies a desenvolverem defesas e novas estratégias de sobrevivência. Seja qual for a causa, a consequência foi irreversível. O mundo nunca mais seria o mesmo. Entre as novas formas de vida estavam os trilobitas, pequenos artrópodes protegidos por carapaças resistentes, que se tornaram os primeiros grandes exploradores dos oceanos primitivos. Medindo desde poucos milímetros até meio metro de comprimento, eles dominaram os mares por milhões de anos. Surgiram também os primeiros cordados, ancestrais distantes dos peixes e, eventualmente, de todos os vertebrados, incluindo os humanos. Algumas espécies desenvolveram espinhas dorsais primitivas, um passo crucial na evolução para formas de vida mais avançadas. A cadeia alimentar começava a se organizar. Pequenos organismos serviam de alimento para predadores maiores, que por sua vez eram caçados por criaturas ainda mais adaptadas. Pela primeira vez na história da Terra, a seleção natural agia de forma acelerada, eliminando os mais fracos e favorecendo os mais aptos. Enquanto isso, os continentes continuavam sua lenta dança. O supercontinente Rodinia, que existia há centenas de milhões de anos, começava a se fragmentar. Novos oceanos se abriam, moldando paisagens submersas e alterando correntes marinhas. Esse movimento geológico influenciava o clima e a distribuição dos organismos. Mas, apesar dessa explosão de vida, a superfície terrestre ainda era estéril. Sem a camada protetora de ozônio que conhecemos hoje, a radiação ultravioleta do Sol tornava qualquer forma de vida na Terra firme praticamente impossível.
Durante milhões de anos, a vida permaneceu confinada aos mares. Até que, lentamente, os primeiros pioneiros começaram a desafiar essa barreira. Pequenas colônias de algas e cianobactérias começaram a crescer nas margens dos oceanos, formando tapetes verdes sobre as rochas molhadas pela maré. Com o tempo, esses organismos ajudaram a enriquecer a atmosfera com oxigênio, permitindo que a camada de ozônio se formasse. Com essa nova proteção, a radiação ultravioleta foi reduzida, e o ambiente terrestre se tornou menos hostil. Então, por volta de 470 milhões de anos atrás, os primeiros seres vivos deixaram definitivamente os oceanos e conquistaram a terra firme. Musgos e pequenas plantas começaram a surgir em áreas costeiras, onde a umidade ainda era abundante. Esses organismos simples prepararam o solo para a chegada de formas de vida mais complexas. Pouco tempo depois, os primeiros animais terrestres surgiram, artrópodes primitivos, semelhantes a centopeias e escorpiões, que rastejavam pela lama em busca de alimento. Eles eram os primeiros exploradores de um novo mundo, e a partir deles, uma nova era começaria. A Terra estava prestes a testemunhar uma revolução ainda maior: o surgimento das primeiras grandes florestas, a diversificação da vida nos continentes e, eventualmente, os primeiros vertebrados terrestres. Mas antes disso, um novo evento de extinção mudaria o rumo da evolução. A Terra era um mundo em transição. Após milhões de anos de tempestades incessantes, impactos violentos e oceanos ferventes, um equilíbrio frágil começou a emergir. A temperatura caiu. O vapor d'água condensou-se em mares profundos. Mas a atmosfera ainda era um manto sufocante de gases tóxicos: metano, amônia, dióxido de carbono. O oxigênio, essencial para a vida como a conhecemos, era quase inexistente. Mas, mesmo nesse ambiente inóspito, a química seguia seu curso. Nas profundezas dos oceanos, fontes hidrotermais expeliam minerais ricos em energia. Raios cortavam os céus carregados de nuvens espessas. Os raios ultravioleta do jovem sol penetravam as águas rasas. E foi nesse caldeirão químico que algo extraordinário aconteceu. Moléculas simples começaram a se organizar. A matéria inanimada encontrou um caminho para a complexidade. Compostos orgânicos se formavam espontaneamente, combinando carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio em arranjos cada vez mais sofisticados. Aminoácidos, os blocos fundamentais das proteínas. Lipídios, capazes de formar membranas. Ácidos nucleicos, portadores de informação. Talvez tenha sido em uma poça aquecida pelo sol. Talvez no leito do oceano, protegido pela escuridão das profundezas. Mas, em algum lugar, um conjunto de moléculas conseguiu algo inédito: replicar-se. Protocélulas e bactérias. A princípio, essas moléculas existiam em um mundo caótico, dissolvidas nos oceanos primitivos. Mas então, um novo passo foi dado. Algumas delas ficaram presas dentro de pequenas bolhas lipídicas, estruturas que lembravam membranas celulares. Dentro dessas microcavidades, reações químicas se tornaram mais organizadas, protegidas do ambiente externo. A primeira protocélula nasceu. Esse organismo primitivo, incapaz de pensar, ver ou sentir, carregava dentro de si o segredo da continuidade, a capacidade de se dividir e gerar cópias. Nem sempre perfeitas, mas o suficiente para perpetuar sua existência. E assim começou a primeira competição da história da Terra. Algumas protocélulas se replicavam melhor que outras. Algumas se adaptavam mais rapidamente às mudanças ambientais. Com o passar dos milênios, apenas as mais eficientes sobreviviam. Então, há cerca de 3,8 bilhões de anos, surgiram os primeiros organismos unicelulares completos, as bactérias. Elas dominaram o mundo por centenas de milhões de anos. Algumas viviam em águas rasas, aproveitando a energia solar. Outras prosperavam nos abismos oceânicos,
alimentando-se de compostos químicos das profundezas. A grande oxidação foi um evento crucial na história da Terra. Durante esse período, a atmosfera do planeta começou a mudar de forma dramática, com o aumento significativo de oxigênio. Mas uma linhagem específica mudaria o destino do planeta. Em algum momento, uma bactéria desenvolveu a capacidade de capturar a luz do Sol e usá-la para produzir energia. O processo era rudimentar, mas eficiente. Pela primeira vez, a fotossíntese surgiu. O impacto foi profundo. Essas primeiras cianobactérias começaram a liberar oxigênio como subproduto. No início, esse gás era tóxico para grande parte da vida primitiva. Mas, ao longo de milhões de anos, o oxigênio começou a se acumular nos oceanos e, eventualmente, na atmosfera. Isso desencadeou um evento que transformaria a Terra para sempre: a Grande Oxidação. Há cerca de 2,4 bilhões de anos. O céu, antes opaco e carregado de metano, começou a se tornar azul. Os oceanos, antes ricos em ferro dissolvido, enferrujaram, depositando vastas camadas de hematita no fundo do mar. A vida nunca mais seria a mesma. Eucariontes e continentes. Com o oxigênio disponível, algumas células começaram a utilizá-lo para obter energia de maneira muito mais eficiente. Isso levou ao surgimento dos primeiros organismos eucariontes, células mais complexas, com núcleo e organelas internas. Esse foi um passo crucial na história da vida. Enquanto isso, os continentes primitivos começavam a se formar. Placas tectônicas moviam-se lentamente, colidindo e separando terras emergentes. A superfície da Terra, antes dominada por oceanos intermináveis, começava a exibir ilhas e massas continentais maiores. Mas, por enquanto, a vida permanecia limitada às águas. Por mais de 1 bilhão de anos, os oceanos continuaram a ser o único lar da biosfera terrestre. Enquanto bactérias e algas microscópicas prosperavam, os continentes eram desertos estéreis, expostos a tempestades e radiação cósmica. No entanto, algo estava prestes a mudar. Organismos multicelulares estavam começando a surgir, e com eles uma nova explosão de diversidade se aproximava. Os continentes estavam em movimento, e a Terra passava por uma transformação dramática. No final do período Carbonífero, vastas florestas tropicais dominavam o planeta. Mas, conforme as placas tectônicas se uniam, formando o supercontinente Pangeia, o clima começou a mudar. A adaptação dos répteis à vida terrestre. As florestas úmidas foram desaparecendo, dando lugar a paisagens mais secas e áridas. Nessa nova era, os répteis assumiram o papel de protagonistas. Diferente dos anfíbios que ainda dependiam da água para se reproduzir, os répteis eram totalmente adaptados à vida terrestre. A dominação dos répteis e o evento de extinção em massa. Com escamas resistentes, pulmões mais eficientes e ovos protegidos por cascas duras, eles estavam prontos para dominar o planeta. Mas a Terra estava prestes a passar pelo maior evento de extinção em massa da história. Há cerca de 252 milhões de anos, no final do período Permiano, a vida na Terra atingiu um ponto crítico. Algo catastrófico estava acontecendo, e as consequências seriam devastadoras. As evidências geológicas sugerem que massivas erupções vulcânicas ocorreram na região da atual Sibéria. As consequências devastadoras da atividade vulcânica. Durante milhares de anos, rios de lava se espalharam, cobrindo milhões de quilômetros quadrados. O céu foi tomado por nuvens densas de cinzas e gases tóxicos. Mas esse foi apenas o começo do desastre. O efeito estufa. Descontrolado e o colapso dos ecossistemas. A atividade vulcânica liberou quantidades colossais de dióxido de carbono na atmosfera, criando um efeito estufa descontrolado. As temperaturas subiram, os oceanos se tornaram mais ácidos e os ecossistemas entraram em colapso. O nível de oxigênio na água despencou, transformando os mares em zonas mortas.
O resultado foi a maior extinção em massa da história do planeta. Cerca de 96% das espécies marinhas desapareceram. Corais antigos e diversos peixes foram extintos. O período Triássico e a adaptação dos sobreviventes. Em terra, 70% das espécies de vertebrados também foram aniquiladas. Grandes répteis primitivos, anfíbios gigantes e inúmeros insetos deixaram de existir. Foi um evento tão devastador que a Terra levou milhões de anos para se recuperar. Mas a vida, mais uma vez, encontrou um caminho. O surgimento dos dinossauros. Após a extinção do Permiano, o planeta entrou no período Triássico, que durou de 252 a 201 milhões de anos atrás. A Terra era um mundo diferente. Pangeia dominava o mapa, cercada por um oceano imenso chamado Pantalassa. O clima era extremo, com desertos escaldantes e florestas esparsas. Nos primeiros milhões de anos, a biodiversidade era limitada. Os sobreviventes da extinção tentavam se adaptar às novas condições. Alguns grupos de répteis, como os terápsidos, se tornaram os predadores dominantes. Entre eles estavam os sinodontes, pequenos animais peludos que, no futuro, dariam origem aos mamíferos. Mas um novo grupo estava prestes a surgir. Por volta de 230 milhões de anos atrás, em regiões áridas do supercontinente, os primeiros dinossauros começaram a aparecer. Eles eram pequenos, ágeis e bípedes. Diferente de outros répteis, possuíam postura ereta, permitindo que corressem rapidamente. Eram predadores com cerca de 1 metro de comprimento, que caçavam pequenos animais. Depois, surgiram carnívoros maiores e mais robustos, que já apresentavam características dos grandes dinossauros predadores que viriam no futuro. Enquanto os dinossauros ainda eram pequenos e limitados a certas regiões, outros répteis gigantes dominavam os oceanos e os céus. Os mares do Triássico eram habitados por criaturas semelhantes a golfinhos modernos, que se tornaram os predadores supremos dos oceanos. Havia também répteis aquáticos que se alimentavam de peixes e crustáceos. Nos céus, um novo grupo de répteis surgia. Embora ainda primitivos, esses répteis alados seriam os precursores das futuras criaturas voadoras gigantes do Jurássico. Porém, no final do Triássico, a Terra foi novamente atingida por uma extinção em massa. As causas exatas ainda são debatidas, mas evidências indicam que intensa atividade vulcânica, combinada com mudanças climáticas extremas, levou à extinção de muitas espécies. Esse evento eliminou boa parte da concorrência dos dinossauros. E, no período seguinte, eles finalmente se tornariam os senhores absolutos do planeta. Com o início do Jurássico, há cerca de 201 milhões de anos, a Terra passou por mudanças radicais. O clima ficou mais quente e úmido, favorecendo o crescimento de vastas florestas tropicais. Com a extinção de muitos répteis do Triássico, os dinossauros se diversificaram rapidamente. Os primeiros sauropodes apareceram. Dinossauros gigantes de pescoço longo, que se alimentavam das copas das árvores. Alguns deles atingiam mais de 30 metros de comprimento e pesavam dezenas de toneladas. Enquanto isso, os predadores também evoluíam. Dinossauros ágeis e ferozes, com mandíbulas poderosas e garras afiadas. Eles reinavam sobre os herbívoros gigantes, caçando em grupo e atacando com estratégia. Nos oceanos haviam novos predadores dominantes. Alguns atingiam tamanhos colossais, tornando os mares um ambiente extremamente perigoso. Nos céus, eles se diversificaram, desenvolvendo asas maiores e habilidades de voo mais avançadas. Algumas espécies já possuíam envergaduras impressionantes, que os tornavam caçadores ágeis e eficientes. Os dinossauros estavam no auge de sua dominação. Mas, conforme o tempo avançava, novos desafios surgiam. A Terra estava sempre em transformação, e eventos catastróficos ainda estavam por vir. Nos próximos milhões de anos, o mundo veria o surgimento dos dinossauros mais famosos da história.
como o Tyrannosaurus Rex. Mas antes disso, o planeta passaria por novos períodos de separação continental, mudanças climáticas e adaptações incríveis. A era dos dinossauros estava longe de acabar. A Terra nunca esteve tão viva. Durante milhões de anos, criaturas colossais dominaram florestas densas, planícies imensas e montanhas imponentes. Nos céus, asas gigantescas cortavam as correntes de ar, enquanto nos oceanos, predadores imensos deslizavam silenciosamente. A diversidade da vida atingia seu auge, moldada por um planeta em constante transformação. Mas, sob essa aparente estabilidade, forças invisíveis trabalhavam silenciosamente para mudar tudo. Os continentes já não estavam onde antes se encontravam. Movendo-se lentamente, alteravam paisagens, influenciavam o clima e redesenhavam os caminhos da vida. A vegetação evoluía, novas formas surgiam e as condições do planeta mudavam constantemente. Algumas espécies prosperavam, outras lutavam para sobreviver. Vulcões lançavam gases na atmosfera, resfriando o mundo, enquanto oceanos subiam e desciam, modificando ecossistemas inteiros. Mas nenhuma dessas mudanças se compararia ao evento que estava prestes a acontecer. Algo surgiu no céu. Uma rocha vinda do espaço, atravessando a atmosfera com velocidade avassaladora. Quando colidiu com a superfície, a força do impacto liberou uma energia inimaginável. O planeta tremeu, incêndios se espalharam, ondas gigantescas varreram terras distantes. A poeira e os detritos cobriram os céus, bloqueando a luz do sol por anos. A temperatura despencou. O equilíbrio da vida foi desfeito. O reinado das criaturas gigantes chegou ao fim. Mas a vida, como sempre, encontrou um caminho. Pequenos sobreviventes, ágeis e adaptáveis, suportaram as adversidades. Com o tempo, a poeira assentou, a luz retornou e o planeta começou a se refazer. Com o espaço deixado vazio pelos antigos dominantes, novas formas de vida emergiram. Algumas delas se mostrariam notavelmente inteligentes, explorando ambientes diversos, aprendendo a se adaptar e sobreviver de maneiras inéditas. Os continentes continuaram a se mover, as paisagens se transformaram e a evolução seguiu seu curso. Lentamente, ao longo de milhões de anos, uma espécie única começou a surgir. Diferente de qualquer outra, ela não apenas sobrevivia, ela modificava o ambiente ao seu redor. Desenvolveu ferramentas, descobriu o fogo e aprendeu a cooperar de formas cada vez mais complexas. Seus primeiros passos foram tímidos, mas, com o tempo, essa espécie dominaria todos os cantos do planeta. O ser humano havia chegado, e com ele começaria um novo capítulo da história da Terra.